Boa noite, meu nome é Jean Farias e eu irei apresentar o trabalho intitulado Diálogo sobre Mídia, Jornalismo Esportivo e Valor Notícia. Antes de começarmos, quero informar que o storytelling deste trabalho será apresentado abaixo dos slides, então vocês poderão conferir pausando o vídeo para ter mais informações. O jornalismo esportivo é uma área fecunda para discussões entre diversas áreas: filosofia, sociologia, educação física e o próprio jornalismo. E essas discussões atribuem um caráter influenciador ao consumo passivo das mídias de jornais e também propõem outros modelos de superação do padrão de mídia hegemônico, como a própria mídia de educação. Percebendo uma lacuna do ponto de vista de um tratamento multidisciplinar, percebemos que esses textos, essas discussões, elas travam debates entre a própria área. Percebendo a necessidade, então, de criar um mínimo debate entre a literatura já desenvolvida sobre esse tema, discutindo textos de diversas áreas. Nós partimos de uma pergunta principal, que seria como a mídia produz e designa valor sobre o que é transmitido para seus interlocutores, e tentamos traçar um debate entre esses textos. A pesquisa foi conduzida por um diálogo acadêmico entre dois estudantes, em que foi feito um diálogo de forma remota, trocando mensagens de texto, discutindo autores, citações, textos e referências bibliográficas em torno do tema, em torno da pergunta feita, né? A pergunta disparadora. E a partir da análise do discurso desse diálogo, foram feitas categorias para dar corpo ao texto presente no resumo expandido. Os resultados. A primeira categoria foi mídia e imposição de valores, em que nós tratamos uma questão mais filosófica da própria produção da notícia, como uma questão de tratamento, né, por um modelo de produção em que dando sentido à própria notícia. E aí, vimos essa questão da imposição de valores através desse tratamento noticioso e destacamos também a própria forma da substância da notícia. Na segunda categoria, nós nos debruçamos sobre as estruturas sociais da notícia televisiva. E aí, tratando principalmente por Bourdieu, discutimos diversas estruturas sociais implicadas nesse processo de produção noticiosa. Essas estruturas sociais, né, seriam não só provenientes do próprio jornalista, mas sim sobre dirigentes, patrocinadores e outras pessoas que estariam implicadas nesse processo da notícia. A última categoria seria o jogo de interesses dentro da notícia. E aí esse jogo de interesses, né, vindo das próprias estruturas sociais, gira em torno do conceito de valor notícia e também sobre noticiabilidade. E as autoras, né, dos textos desenvolvidos propõem modelos diferentes do próprio jornalismo esportivo, porque fazendo uma crítica em que a noticiabilidade em torno do esporte seria completamente destinada ao entretenimento, deixando de lado diversas outras temáticas que poderiam ser abordadas no Valor Notícia Esporte, como questões políticas, econômicas, trajetórias de atletas, histórias e outras temáticas mais, que não só o entretenimento. Podemos concluir, através da pergunta principal, que a notícia é objeto de um campo complexo que expõe um jogo de interesse sobre a notícia. Dessa forma, ela pode ser compreendida como uma moeda de troca, com objeto central para entender os processos de moldagem de informações a serem transmitidas por um programa jornalístico. Logo, a sistemática jornalística para a seleção noticiosa não é o único critério possível para se atribuir à manipulação maliciosa da mídia, destacando os indivíduos como clientela externa e interna que a consomem como seres ativos no processo de estruturação desse campo. Eu quero agradecer a oportunidade de apresentação desse trabalho e peço que todos leiam o resumo expandido para que possamos ter uma melhor discussão sobre a temática e para que eu possa tirar as dúvidas. Muito obrigado
E é isso.